Olá pessoal, eu sou Patrick Oliveira e esse é mais um tutorial gratuito de Photoshop no seu canal de treinamento. Hoje nós vamos falar de perspectiva. A nossa referência bibliográfica, que é sempre bom ter, é o livro chamado Perspective Made Easy, do Ernest Norling. Neste livro, que é um livro muito bacana, Norling vai falar pra gente sobre algumas regras de perspectiva. Essas regras são importantíssimas para as fusões, porque são momentos que a gente vai precisar colocar na nossa foto um elemento que veio de fora, e para esse elemento casar perfeitamente, a gente vai ter que ter algumas noções de perspectiva. E é nessa hora que teorias simples, que técnicas simples, funcionam muito bem. Por exemplo, olha que legal. Estes são alguns exemplos que o próprio Norling desenha em seu livro e que a gente pode usar imediatamente no nosso trabalho. Veja, Norling vai dizer que o horizonte é aquela linha que está no olho do observador. Claro, nós fotógrafos temos o horizonte em nossas fotos colocado exatamente na altura da câmera. A característica principal do horizonte é que todas as retas que são horizontais, independente se elas fazem quinas de 90 graus entre si ou se são simplesmente continuação uma da outra, todas vão passar reto. Como assim passar reto? Olha o caso dessa cerca. Todos os fios da cerca convergem para a linha do horizonte. Mesmo que esteja mais embaixo ou em cima, mas a própria linha, qualquer coisa que estiver, por exemplo, a parte de cima da porta do hangar, o próprio lateral do hangar, a parte horizontal da fronte da casa, veja que a frente da casa e a lateral desse galpão, eles são perpendiculares entre si, mas por estarem na linha do horizonte, eles estão perfeitamente alinhados. Vamos ver esse exemplo aqui. Uma face e outra face dos blocos. Elas fazem 90 graus entre si na vida real. E elas têm uma quina embaixo. Elas têm quinas em cima, mas exatamente na linha do horizonte. As quinas não existem. Outro exemplo disso, de outro ângulo. A linha do horizonte aqui está mais baixa, porque está na altura do olho do observador. Eu tenho quinas em cima, mas eu não tenho quinas exatamente na altura do olho do observador. Isso vale para o prédio. Veja que as janelas da frente e as janelas da lateral, a linha que as liga faz uma quina, mas na altura do observador não. Enfim, todas as fotos vão ter uma linha do observador. E essa linha do observador, que é o nosso horizonte, é a linha para onde convergem todos os pontos de fuga. Mas veja que nessa foto e nessa foto, nas duas situações, o horizonte de fuga é observado e respeitado, porque as laterais da cama, que são paralelas na vida real, quando transportadas para a foto, têm suas respectivas linhas ligadas aqui ao ponto A. E nessa outra foto, que é a foto da mesma situação, este lado da cama e este lado também vão convergir, porém vão convergir para muito distante. Desta foto, que parece desagradável, parece uma foto de grande angular, para essa foto, que está muito melhor representada. A diferença, basicamente, é a distância dos pontos de fuga, mas veja que ambas contêm pontos de fuga na linha de fuga. Por que estamos falando disso? Porque quando vamos para uma foto de verdade, a gente percebe, por exemplo, que nesse prédio, isso é uma foto, essa malha azul que a gente vê na foto é uma malha que mostra claramente que todas as linhas inicialmente paralelas na foto original convergem para esse horizonte de fuga que está em algum lugar aqui, onde eu passo o mouse. Existe uma ferramenta no Photoshop chamada Vanishing Point, que ajuda a gente a promover uma qualidade como essa de disposição geométrica em vez dessa. Vamos ver exemplos? Olha esse prédio. Originalmente a foto foi tirada muito de baixo. E a gente tinha um problema inevitável de perspectiva em que o topo do prédio converge muito rápido e exageradamente. Além disso, é claro, temos fios e andaimes por toda parte, que mais de perto a gente vê que prejudicam bastante, sobretudo nessa região aqui, a exibição da obra arquitetônica que é o prédio. Como é que a gente chega nesse resultado? Um resultado limpo, sem fios, sem poste, sem andaimes, sem intervenções. Bom, o primeiro passo é acertar o prédio. E para acertar o prédio,
Não há complicações, porque a gente já viu. Basta que a gente duplique a camada. E aqui eu duplico a camada e vou rasterizar, porque não nos interessa manter ela no estado original. Só queremos mostrar mesmo a potencialidade. E aí com Option pressionado no Mac ou com Ctrl pressionado no PC, eu vou trabalhando essas arestas até que o prédio adquira um aspecto um pouco mais frontalizado, como se o fotógrafo não estivesse tão embaixo, como se ele estivesse, por exemplo, mais no meio do prédio. Eu tenho uma sensação melhor aqui do que eu tinha na outra. Bom, com calma, eu já tinha feito isso antes. Eu coloquei um outro céu, porque o céu anterior naturalmente se perdeu, por causa justamente da deformação. E aí quando a gente chega nesse ponto, cria-se outra necessidade. Como é que eu vou tirar todas essas linhas, andaimes e fios, se o prédio, por exemplo, estiver em perspectiva? Veja esse outro exemplo. Esse prédio. Mesmo que eu retifique ele da melhor forma possível, pelo ângulo da rua a gente vê que ele não está exatamente de frente para o fotógrafo. De forma que se eu quiser reproduzir essas janelas, para retirar delas os fios, como aqui foi feito, veja, antes, depois. Eu preciso de um pouco mais do que o carimbo. Mais um último exemplo, eu tinha essa situação, eu retifico, mas de novo eu tenho uma frente e 90 graus eu tenho outra face. Eu não tenho condições de tirar esse fio com eficiência simplesmente usando o Stamp. Então que ferramenta vamos usar? E aí entra o Vanishing Point. Vanishing Point é uma ferramenta que poderia ter evoluído um pouco mais. A gente vê que o Photoshop está cada vez mais user-friendly, ou seja, amigável do ponto de vista da interface. E o ponto de fuga não evoluiu muito, mas é uma ferramenta poderosíssima e a gente vai ver por quê. Eu dupliquei minha foto original desses prédios, chamei ela de Vanishing Point, até agora não fiz nada. Vou vir aqui em Filtro, Ponto de fuga do inglês Vanishing Point, e eu abro essa interface aqui. Essa interface do Vanishing Point, ela é simples, e a intervenção do Vanishing Point é destrutiva. O que significa isso? Que aquilo que eu venha fazer, eu farei sobre a camada, e eu alterarei a camada. Não é como um layer de ajuste que eu coloco por cima. Então fiquem atentos com as intervenções do Vanishing Point. A primeira coisa que eu vou fazer para o Photoshop é o seguinte. Eu vou dizer a ele como é a perspectiva da imagem que está aqui fotografada. É como se eu dissesse ao Photoshop que, embora a imagem seja 2D, o objeto fotografado ele tem 3 dimensões. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na malha e clicando nas extremidades de um objeto qualquer que seja retangular, eu consigo mostrar para o Photoshop quais são os limites e o ponto de fuga. Pronto. Veja que as janelas são sempre paralelas às linhas azuis que aqui foram criadas. Pois agora eu vou dar OK. Eu não vou trabalhar sobre esse layer. Eu vou trabalhar num layer vazio, que é muito mais inteligente. Eu vou chamar esse layer vazio de fecha janelas. Porque o meu objetivo é que essas janelas que estão todas bagunçadas sejam organizadas. E a gente vai fazer isso de que maneira? Vamos abrir o Vanishing Point, Command Option V ou Ctrl Shift V do PC. Vou escolher dentro dessa malha azul que eu já criei. Eu vou abrir a ferramenta Maqui com M de mamãe, mesmo atalho para ela aqui no Photoshop. Vou escolher uma janela saudável, uma janela que tem o melhor aspecto aqui, na minha opinião. Eu escolhi essa. Vou selecioná-la e é interessante observar já que quando eu faço uma aqui, ele não faz um retângulo. Ele faz um retângulo que seja exatamente na mesma perspectiva da face do prédio. Veja que as arestas são tortas. Excelente. Vamos selecionar a janela que é boa. E com o Option pressionado ou Alt no PC, eu vou transportar essa janela para o lugar das outras. Porque agora eu não tenho mais aquelas janelas bagunçadas, mas uma janela que eu considerei perfeita. E se eu fizer uso do Shift, fica mais interessante ainda, porque a janela segue numa espécie de trilho. E pronto, eu tenho uma carreira de janelas bacana que eu posso agora replicar.
Então vou colocar essas janelas aqui. Vou colocar essas janelas logo abaixo. E vou fazendo isso e substituindo então aquelas janelas que estavam fechadas, abertas, sujas, limpas, por um conjunto simétrico de janelas exatamente iguais. Para aquelas lá de cima, que eu não consegui trabalhar por causa do letreiro, eu faço uma nova seleção. E para essas aqui, que são as do canto, eu puxo uma que eu achar que ficou melhor. Pronto. Já eu vou mostrar que, embora esse trabalho pareça muito detalhista e de pouco impacto, assim que fica pronto, a gente vê que na verdade faz muita diferença. E vamos fazer a última. Mais uma. Aqui já deu pra gente ver. Vou dar OK. Primeira coisa que a gente precisa reparar. Todas as janelas que eu criei foram criadas no layer vazio. Este que eu chamei de fecha janelas. De tal modo que o plano de fundo, que é o nosso background, e a cópia ainda estão intactos. Quando eu coloco a janela, veja, esse é o antes, esse é o depois. Mais perto, esse é o antes, esse é o depois. Veja o poder que o Vanishing Point nos deu de trabalhar em perspectiva com uma matriz de janelas que seria complicadíssimo limpar, fechar ou arrumar se não fosse o Vanishing Point. Bacana demais, não é? Além disso, o Vanishing Point pode fazer coisas mais interessantes e mais poderosas. Ao invés de fechar janelas, eu vou criar um layer novo chamado Estica Prédio. Estica Prédio. Eu vou colocar letras maiúsculas. Quando a gente for falar de workflow, cada um tem o seu. No meu workflow, eu acredito que as maiúsculas são mais interessantes porque são todas sempre iguais. Ou então todas minúsculas. Para mim, é mais fácil ver quando elas são maiúsculas. E eu prefiro manter sempre um padrão, porque as minúsculas destacam. Eu vou fazer a mesma coisa para esse prédio. Vou abrir o Vanishing Point, que, lembrando, eu localizo em filtro, ponto de fuga, ou Vanishing Point. E vou fazer uma malha para este prédio. Veja, a malha que eu crio aqui, nessa grade, o atalho é C. Encontro um retângulo na própria foto, tiro dele o molde para extrair a perspectiva. Se ficar bem feito, eu vou ver essa malha azul. Se eu tiver qualquer problema, a malha fica, por exemplo, amarela, dizendo que não há perspectiva perceptível. E aí eu vou acertar essa malha expandindo não pela quina, porque na quina eu deformo a malha. Eu vou expandir pelo meio. Se a malha se propagar com precisão por todo o prédio na expansão, significa que ela ficou bem feita, mas veja que não. Que no final aqui, ela não ficou tão precisa como parecia estar lá no início. Veja que no final, a malha se descola. Vamos acertar aqui a malha. E agora, ficou bem melhor. Vamos acertar a malha aqui em cima. Quanto mais precisa for a malha, tome seu tempo aqui. Melhor vai ser o seu resultado no final. Vou levar até a quina, por quê? Porque o nosso objetivo é pegar esse prédio e fazer ele crescer para além da altura original dele. Para isso eu vou precisar de uma malha para esta face e de uma malha para outra face, que eu vou fazer agora, criar nova malha. Eu vou aqui fazer a extração do novo polígono, que, claro, tem um padrão de perspectiva diferente. Veja que ficou vermelho. Significa que não foi encontrada ainda uma coerência de perspectiva. Pronto. Vamos ver se funcionou. Está coerente lá em cima. Aqui embaixo falta um pouco ainda. Mais embaixo, para eu poder ter massa. E aqui eu preciso ainda fazer um acerto. Assim como no lado de cá, para essa parte. Levo até em cima, porque é como eu quero que o prédio cresça. Levo para os lados. Eu tenho a malha de cá. Eu tenho uma malha de cá, e veja que a primeira malha permanece. Embora o Vanishing Point seja uma ferramenta destrutiva, ele armazena as malhas para você durante todo o seu projeto. Se eu fechar o Photoshop tendo salvo o meu projeto, eu então terei as malhas disponíveis assim que eu chamar o Vanishing Point. Então vamos ao trabalho. Primeiro essa face, com M de mamãe, eu seleciono a ferramenta Maqui, pego um conjunto que eu considerar perfeito, um conjunto de janelas,
E com Option pressionado no Mac e Alt pressionado no PC, eu pego esse conjunto de janelas e Shift Alt, Shift para manter o prédio numa espécie de trilho e Alt para fazer a cópia. E vou fazer o mesmo com o lado de cá. Pego um pedaço do prédio, Alt Shift, só que agora eu vou sincronizar lá em cima. Pronto. Olha que bacana. O prédio já aparenta estar aumentado. Mas falta uma coisa, que é a parte de cima do nosso prédio. Essa parte aqui precisava estar ali em cima sobre todo ele. O que a gente faz? Com alguma ferramenta de seleção à sua escolha, e aqui eu escolhi o Patch, lembrando sempre que se você tem dúvida em como usar o Patch, que é uma ferramenta poderosíssima, você pode sempre ir no nosso canal e a gente tem uma série de vídeos dedicados exclusivamente a essa ferramenta. Aqui eu vou simplesmente fazer a seleção. Se você não é familiarizado com o Patch, pode usar qualquer outra técnica. Uma vez feita a seleção, isso sim faremos todos sempre igual. Tem algumas formas de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu escolhi dar Command J no PC, o Ctrl J, topo do prédio. Esse Ctrl J com uma seleção feita, ele obriga o Photoshop a duplicar não a camada inteira, mas somente a seleção. Foi o que aconteceu. Eu tenho o prédio, o topo do prédio aqui embaixo, com Shift pressionado e a ferramenta Mover, eu seleciono a camada do prédio e empurro ele para cima. Quando o encaixe é feito, eu tenho o prédio pronto para encaixar. Vou fazer um pequeno ajuste, lembrando que estamos forçando a barra porque a perspectiva do prédio lá embaixo não é a mesma aqui em cima. Mas como o aumento da altura do prédio foi pequeno, ele até convence bem. Esse é o nosso antes, depois, antes, depois. Muito bacana, não é verdade? O Vanishing Point tem várias aplicações interessantes. E é isso aí, pessoal. Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês no processo de montagem e de concepção dos seus layouts. Lembrem-se sempre, pensar sobre a foto e fazer uma análise prévia pode ser mais importante do que dominar as ferramentas do Photoshop. Lembre-se de se inscrever no canal para receber em primeira mão todos os nossos vídeos sempre gratuitos. Eu sou o Patrick Oliveira e este é seu canal de treinamento. Peraí que eu vou ter que fazer de novo que eu esqueci. Tem que inscrever no meu canal. Tem que inscrever, cara. Não, você vai se inscrever sim. Olha lá na DL lá, em pé segurando a lâmpada. Não, sem condição. Vai me inscrever sim. Coloca lá, inscrever não custa nada, é de graça. Vamos lá de novo. A outra lá. Segura essa luz direita aí. Vamos lá.